da mulher mais linda nessa noite aqui, que é a irmã Ana Paula. Somos casados já, me ajuda aí, filha, 27 anos. Glória a Deus. 27, não parece, irmão? Tem cara de novinho, né? Não parece, mas somos casados há 27 anos. Temos 3 heranças que Deus nos concedeu. A minha primogênita, Larissa, está já casada, já formou uma família, né? Tem a Raíssa, que é do meio, e tem o meu filho Mateus, que está com 20 anos, né? Hoje eu posso sair à vontade, Glória a Deus. Minha esposa, que eles se viram lá, tá todo mundo crescido. Graças a Deus. Para a glória de Deus. Irmãos, estilo de mensagem um pouco que avivalista, né? Mas eu, orando a Deus, quando o Jefferson me fez esse convite, ele falou que seria um culto jovem. Eu perguntei se tinha tema, não tinha tema, e orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra para falar nessa noite aqui aos jovens. O pastor já falou aqui do que todo mundo acompanhou, né, nas notícias, o que aconteceu. E o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração falar de jovens na Bíblia, de jovens que a Bíblia nos relata. E alguns jovens nos chamam a atenção, né? Salta aos nossos olhos alguns jovens. Eu pensei em Daniel, eu pensei em José, eu pensei em Josué. Foram jovens que foram capacitados e usados por Deus poderosamente. Tem outros, né? Tem Davi também. E durante esse dia o Senhor ministrou meu coração, destacou um desses e ministrou meu coração. Despertei às 5 horas da manhã hoje, e Deus começou a ministrar o meu coração sobre um jovem dele. Eu vou ser bem breve. Perguntei ao Jefferson que hora que acaba o culto aqui. Ele falou que acaba 9 horas. É isso, irmão? Fica à vontade. Mas eu não tenho palavra para isso, não. Tem uma palavra a falar ao seu coração, né? Porque aparentemente, aos olhos carnais, às vezes nós não vemos, pastor Jefferson, recompensa por servir ao Senhor. Quando nós olhamos à nossa volta e vemos jovens que estão no mundo e materialmente às vezes tem o que você deseja ter, e você, sendo fiel ao Senhor, buscando o Senhor, não consegue. E o Senhor ministrou meu coração, e eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Daniel. Nós vamos falar sobre Daniel hoje. Eu orei ao Senhor e falei: Senhor, não deixa eu entrar pela veia que o Senhor sempre me leva, porque eu quero palestrar com vocês. A gente vai, se o pastor Jefferson permitir, nós vamos conversar aqui um pouquinho. Amém. Vontade. Porque eu tenho entendido ao longo que jovens entendem mais quando nós falamos e ministramos, um bate-papo, uma conversa, do que eu chegar aqui, entregar uma mensagem, de repente você vai para casa, pouca coisa você assimilou. E é importante você assimilar nessa noite o que a palavra de Deus diz. Amém. Amém. Os irmãos estão comigo? Amém. Amém. Então vamos lá. O livro de Daniel
ele começa com uma invasão que Deus dá ao rei Nabucodonosor a nação de Judá. Capítulo 1, verso de número 1 diz assim: no terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Amém? Tome seu assento, em nome de Jesus. Amém, Deus. A Bíblia diz que Nabucodonosor veio e sitiou toda Judá. Meu Deus. E pasme você ou não, Nabucodonosor, mesmo sendo um rei pagão, ele estava sendo usado por Deus. Pastor, como é isso? Por que Deus vai usar alguém pagão para sitiar a cidade do Deus vivo, a cidade do Deus Todo-Poderoso, a cidade do Deus que pode fazer o que nenhum homem pode fazer? Mas a Bíblia diz que Deus usou Nabucodonosor para sitiar Judá. E havia nesse propósito de Nabucodonosor sitiar e tomar a cidade, algo que Deus gostaria de fazer e mostrar para mim e para você. Porque nós temos que entender que nada, absolutamente nada acontece se não for da vontade de Deus. Aleluia. Se não for propósito de Deus, se Deus não quiser que isso seja usado para alguma coisa. Aparentemente, um rei pagão sitiar uma cidade onde tem ali servo do Senhor, parece que nós fomos abandonados, Jefferson. Parece que nós fomos deixados por Deus, porque está vindo um rei pagão e sitiou toda a cidade. Mas qual era o objetivo? O objetivo era que Nabucodonosor levasse para a Babilônia alguns jovens. Levasse para a Babilônia alguns jovens, e dentre esses jovens eu vou encontrar Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E esses 4 jovens, quantos jovens, irmãos? Quantos jovens? Esses 4 jovens, eles vão fazer um reboliço na Babilônia. Aleluia. Só o Jefferson entendeu. Só o pastor Jefferson entendeu. Esses 4 jovens, quantos jovens, irmãos? 4. Salgueiro é enorme, salgueiro é imenso, mas Deus não precisa de muitos para fazer um reboliço no salgueiro. Aleluia! Eu não sei se você entendeu aí. Deus não precisa de muitos para fazer um reboliço. Deus precisa de 4 jovens. Tem 4 jovens aqui? Aleluia! Quem é o primeiro? Levanta a mão aí. Quem é o primeiro? Aleluia! Quem é o segundo? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Levanta a mão. Glória a Deus. Deus precisa de 4 jovens. Eu vi aqui, pastor Jefferson, presbítero jovem, mais do que 4 jovens. Se eu vejo mais do que 4 jovens, eu sei que Deus pode fazer algo sobrenatural no salgueiro e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia! Agora, há umas características que vão destacar esses jovens. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Amém. Fica com ela, irmão, que a gente vai ver alguns versículos aí. Verso de número 4, olha o que diz o verso de número 4. Verso de número 3 assim: e disse o rei a Aspanás, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Agora o verso número 4.
que está escrito aí? Jovens em quê? De boa aparência, instruído em toda a sabedoria, sábios em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Escute, por que Deus deixou Nabucodonosor sitiar Judá? Porque Deus queria que Nabucodonosor levasse jovens que eram instruídos. Babilônia é sinônimo de sistema mundano. Babilônia nessa época, para você entender, você que é jovem, pensa em Dubai, centros da tecnologia, do prazer, da riqueza, da ostentação. Essa era a Babilônia, a grande Babilônia. Nabucodonosor estava levando esses jovens instruídos, Jefferson, para um lugar de perdição, aonde, quando chegassem lá, o que ia acontecer? Você ia se contaminar, ou se misturar, ou se parecer com os babilônios. Mas Nabucodonosor, ele foi direcionado por Deus a escolher jovens que eram instruídos. E quando eu estava pensando nisso hoje de manhã, eu estava pensando no trabalho do pastor Jefferson e da missionária Lenca, que eu conheço já há alguns anos, nesse trabalho de instrução que eles fazem com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. O que eles ensinam, o que eles colocam na mente deles, o que eles colocam no seu coração. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda que esteja velho, não se desviará dele. Um trabalho árduo, um trabalho pesado, um trabalho cansativo, um trabalho que às vezes você pensa até em parar, em desistir, mas o que você, e foi falado aqui nessa noite, o que você está semeando, se prepare, vai chegar o dia da colheita. Glória! Vai chegar o dia que você vai colher frutos. Glória de a Deus! Aleluia! E o seu trabalho hoje de arar a terra, de preparar a terra, de colocar semente, de derramar água, de cultivar, aleluia, um dia o Senhor vai tratar do céu e vai dizer, chegou o tempo, aleluia, de você agora colher, aleluia. O rei estava levando para lá jovens que foram instruídos, os seus pais ensinaram, os seus pais gastaram tempo, os seus pais botaram moral dentro deles, os seus pais botaram sabedoria, os seus pais botaram fidelidade dentro deles, aleluia. E ainda que eles estivessem na Babilônia, aleluia, Babilônia nunca se ia contaminar esses jovens, mas esses jovens, aleluia, iam contaminar, aleluia, Babilônia, ia transformar Babilônia, ia mostrar para eles, aleluia, o que é ser um jovem instruído na palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora, Daniel e os seus amigos estão na Babilônia, e o rei manda um recado para eles. O rei fala assim, ó, separa a ração para dar a esses jovens, separa banquetes para esses jovens se alimentarem, para que eles pudessem servir no palácio. Verso número 8, você está aí, irmãos? Amém! Olha o que diz, verso número 8, e aqui começa a nossa mensagem, verso número 8. O que está escrito aí, irmão? Resolveu Daniel Bom, verso número 8. Nós temos no verso número 8
todo o desenrolar do que acontece agora. Porque no verso número 8, Daniel toma uma decisão. Daniel toma uma Decisão. Ser jovem cristão é fácil? Não. Sim ou não? Não. Eu posso usar esse copo? Pode usar. Mas você tomou uma decisão. Eu e você andamos contra a maré. Nós decidimos servir ao Senhor. E a Bíblia diz que Daniel, ele assentou no seu coração decisão, irmãos, de não se contaminar com as iguarias do rei e da Babilônia. Eu estava pensando hoje em casa e falei assim, essa é uma das decisões mais importantes que os jovens precisam tomar. E isso é todo dia. Todo dia. Há uma música do Thales Roberto que diz: todo dia o pecado vem e me chama. Já ouviu? Quem já ouviu? Então todo dia, jovens, e eu vou botar aqui jovens, abaixo de 80, tem alguém aqui com 80 anos? Não, né? Então, estou falando para todo mundo. Então, todo dia, eu e você, temos que tomar uma decisão. Qual é a decisão, pastor Cláudio? De não se contaminar. Aleluia! Com o banquete e as iguarias desse sistema mundano. Se eu e você olharmos, o mundo tem muita coisa para nos oferecer, para nos distrair, para nos tirar do foco. Eu estava conversando hoje, antes de vir para cá com o pastor, e ele me convidou para segunda-feira fazer parte de uma reunião. Depois, pastor Cláudio, pode ir na reunião segunda-feira? Aí ele falou assim, ó, nós vamos falar do cenário político. Foi ou não foi, filha? A minha resposta foi imediata para ele. Meu amigo, eu falei assim, pastor, eu não vou, porque eu estou focado. E se eu for para uma reunião de política, eu vou perder o meu foco. São decisões que eu e você precisamos tomar. Aleluia. Você hoje tomou uma decisão de sair da sua casa, de sair do seu conforto e de entrar por essas portas para adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Eu estava falando com Deus hoje, Senhor, aleluia, há recompensas para isso. E o Senhor bradou meu coração para assim, ninguém que trabalha na minha obra, ele é dispensado de mão vazia. Aleluia. Você pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim, Deus não vai te ficar devendo nada. Deus não vai te dever Ô glória, nada. ô glória, aleluia. Não vai te deixar dever Deus nada. não vai ficar te devendo nada. Não vai ficar te devendo nada. Todas as promessas, Aleluia. eu estou lá, aleluia, como profeta aqui, todas as promessas que Deus tem sobre a sua vida, Aleluia. sobre os seus ministérios, elas serão cumpridas. Deus não vai ficar te devendo nada. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Daniel tomou uma decisão. E essa decisão poderia levar Daniel à morte. Porque ele estava indo contrário à ordem do rei Nabucodonosor. A ordem é que eles se alimentassem. E aí eu tenho uma chave para você. Entre obedecer os homens e obedecer a Deus, escolha sempre obedecer a Deus. Amém, Deus.
ainda que isso traga risco para a sua vida, nós temos que ter confiança que aquele que está conosco, Ele vai nos guardar. Aleluia. Daniel então toma uma decisão, no verso número 8, de não se contaminar. E ele vai agora se alimentar apenas de legumes, o jejum que ele faz com seus amigos. E me chama muita atenção isso, jovens. Olha para cá, jovens. Minha avó falava um ditado que é muito sábio. Minha avó falava assim: me fala com quem andas. Já que sabe, né? Da minha idade, né? Fala com quem andas e eu te direi quem tu és. Jovem que anda com jovem que gosta de orar, vai gostar de orar. Eu estudei missionário lá da manhã. Amém. Jovem que anda com jovem missionário que gosta de ler a Bíblia, vai ser bom de Bíblia. Amém, Jesus. Então escolha. E escolha muito bem. Eu estou falando para os jovens aqui, mas serve para a gente. Com quem andas? Com quem se assenta? Nós estamos lendo o ano todo na nossa igreja o Salmo de número 1, que diz que feliz é o varão, não é isso? Bem-aventurado. Bem-aventurado. Feliz é o varão, bem-aventurado, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Agora Daniel não está sozinho nessa, ele está com amigos. Quem são os amigos de Daniel? Anias, Israel. Eu fiz isso aqui de propósito. Por que eu fiz de propósito? Jefferson respondeu, todo mundo responde. Os nomes babilônicos que foi dado por Nabucodonosor, isso está em nós, isso de falar, porque a Bíblia fala muito sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses são os nomes babilônicos, que quando eles chegaram na Babilônia, receberam. Pastor Cláudio, por que eles receberam o nome babilônicos? Porque eles queriam que eles perdessem a sua identidade. Mas as suas identidades, aleluia, não estavam na mudança de nome. A sua identidade estava implantada na instrução que eles receberam. Aleluia. Pode te pegar e te levar para outro lugar, pode tentar mudar o seu nome, mas isso não vai fazer mudar quem você é. Quem você é está sendo instruído aqui, aleluia, nos cultos aqui pelos pastores, aleluia. A sua identidade está sendo forjada aqui, aleluia, e é para onde você for, aleluia, ela será manifestada, aleluia. Aí troca o seu nome, aleluia. Levaram ele para lá, tomaram a decisão, estavam juntos. Imagine, qual é o seu nome, filho? Luiz. Luiz, imagine eu chegar lá e falar assim: Luiz, está comigo? Eu vou falar não para o rei. Se não der certo, Luiz, nós vamos morrer. E aí? Pastor, você está sozinho nessa ilha? Não, pastor, vamos embora. Estamos juntos, pastor. Eu me lembro do ensinamento dos meus pais. Eu conheço a instrução que nós recebemos quando nós estávamos em Judá. Eu também sirvo o seu Deus, pastor Cláudio. E eu confio, como você confia em Deus, também confio que Deus vai tratar, aleluia, sobre a nossa vida, aleluia. Não está fechado, aleluia. Vamos fazer. Olha o que acontece, verso número 17. Por causa de uma decisão. Verso número 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento. Fala comigo, conhecimento. E a inteligência em todas as letras e sabedoria. Por causa de uma decisão,
Deus deu a ele. Alguém pediu? Não. Eles decidiram. Mas Deus deu a eles conhecimento, inteligência e sabedoria. Vírgula. Olha o que está escrito aí, verso 17, vírgula. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Aleluia. Hoje eu estava lendo isso aqui, missionário, e eu falei assim, lembra que eu falei que Deus não faz nada fora? Por que há uma vírgula, um ponto e vírgula, e Deus declara que mais a Daniel, Deus deu sabedoria em visões e em sonhos? Por que Deus separou algo para só Daniel? Porque Deus sabia do que estava para acontecer. Capítulo de número 2. Capítulo número 2, verso no primeiro, começa assim, ó. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor o quê? Um sonho. Um sonho. Deus deu, pega isso aqui, a Daniel, aquilo que ele ia precisar usar. Porque Deus primeiro, pastor Jefferson, ele te forja para te colocar na batalha. Deus não pega ninguém de surpresa. Deus primeiro supre para te colocar lá. Eu me lembro que quando Elias profetizou que não haveria mais chuva, Deus já tinha preparado para Elias um córrego. Ele tinha água para beber. Aleluia. E ele tinha comida, porque os corvos levavam lá. Pastor, o que você está dizendo? Presta bem atenção, porque é uma palavra profética que Deus colocou no meu coração. Deus está te dando hoje alguns dons espirituais. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, irmão. Aleluia. Eu não estou falando isso aqui para te trazer emoção. Deus falou comigo hoje pela manhã na minha casa. Deus está te dando hoje. E talvez você não entenda, porque quando Deus deu a Daniel, Daniel não sabia, porque estava recebendo o dom de revelação e de sonhos. Mas Deus está te dando hoje. Eu não sei o que é, mas Deus está te dando hoje, jovem, dons espirituais. E quando você precisar lá na frente, anota esse dia. Quando você precisar lá na frente, você vai lembrar desse culto. Você vai lembrar dessa festividade. Você vai lembrar dos seus pastores. Você vai lembrar, aleluia, da minha vida. Você lembra, aleluia, quando um pastor esteve lá na minha igreja e ele falou que eu estava recebendo. E hoje Deus está me usando, aleluia, para a glória do nome dele. Aleluia. Capítulo número 2 começa com o rei sonhando. E a Bíblia diz que ele tem um sonho. Preste atenção aqui. Fala para o amigo que está aqui, que sonho maluco. Que sonho maluco. Nabucodonosor tem um sonho. Está sonhando. Nabucodonosor tem um sonho. E ele desperta desse sonho, pastor Jefferson. E ele não sabe o que ele sonhou. Que engraçado, né? E ele chama todos os magos, os sábios, os caldeus, diante dele, e fala assim: ó, escute aqui, eu tive um sonho. E eu quero que vocês me deem a interpretação desse sonho. Aí os magos falam para ele assim: ô rei, nos fala o que você sonhou para que possamos interpretar o sonho. E ele vai assim: eu não sei, mas vocês têm que dar a solução disso aí. Eu quero interpretação. E aí eles vão falar assim: mas
Ô rei, se o senhor não falar, nós não temos como dizer. E aí o rei fica nervoso. Eu estou vendo que vocês estão querendo ganhar tempo para me enrolar. Mas fala para o irmão, mas tinha um jovem. Mas tinha um jovem que tinha recebido de Deus. Tinha recebido de Deus. Dom espiritual. Amém. Dom espiritual. Aleluia. E a Bíblia diz que a ordem foi decretada pelo rei. Qual foi a ordem? Que matassem todos os sábios que existiam na Babilônia, os caldeus. Quando essa ordem chega ao ouvido de Daniel e seus amigos, a Bíblia diz que Daniel vai orar. Versos número 18 e 19 do capítulo 2. Você está aí, irmãos? Amém. Isso. Quem gosta de Bíblia aí, irmão? Amém. Amém. Olha o que está escrito, verso número 18 e 19, capítulo número 2. Para que se pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Escute, quem anda em fidelidade com Deus, quem anda em sabedoria com Deus, não será contado com os outros. Não será contado com os outros. Verso número 19. Então foi revelado o segredo a quem? Numa visão, porque ele tinha recebido dom de interpretar e de visão. À noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Aleluia. Agora, presta bem atenção. Verso de número 25. Olha o que diz. Então, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber, ó rei, a interpretação. 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, que era o nome babilônico também: podes tu fazer saber o sonho que vi e a sua interpretação? Verso número 27. Você está aí, irmão? Amém. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, olha o que diz, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir, ó rei. Agora, eu queria que você lesse comigo o verso número 28. Vamos lá, todo mundo junto? Mas há um Deus no céu. Não, vamos falar mais forte isso. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser o fim dos dias, o teu sonho e as suas visões, da tua cabeça e da cama onde estás. Escute, Deus não faz nada fora do contexto. Amém, Deus. Por causa de uma decisão de não se contaminar com o mundo, Deus mudou a história de Daniel na Babilônia. Aleluia. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Deus não precisou livrar Daniel da Babilônia. Deus livrou Daniel na Babilônia. Aleluia. O que o senhor quer dizer com isso? Deus não precisa te tirar do salgueiro, mas Deus pode te fazer ser grande no salgueiro. Aleluia. E eu, quando estava pensando nisso, eu pensei na vida do Jefferson. Eu estava meditando em casa, sendo ministrado pelo Espírito Santo, e eu ouvi uma oração, não sei quem fez a oração aqui, falando que daqui ia sair doutores, advogados. Aleluia. Foi o pastor Jefferson, né?
Isso é verdade. Porque quem está fora diz que ninguém que está aqui pode ser alguma coisa. Poderá vir alguma coisa boa do Salgueiro? Pode ou não? Pode, amém. Com certeza. Por quê? Porque há uma decisão tomada. Aleluia. Há uma decisão tomada. E quando nós tomamos uma decisão, Deus age em favor dessa decisão. Aleluia. Eu pensei assim, já foi nascido e criado aqui, gente? Foi. Nascido e criado aqui, eu estava... Não sei nem quantos anos você tem. Tem 37. 37, está ficando velho. 37 anos, eu fiquei imaginando, tomou uma decisão de servir ao Senhor. Deus levantou como um missionário. Jefferson não fala do seu currículo, mas por onde já andou, por onde já colocou os seus pés. Muita gente que mora fora do Salgueiro, Jefferson, nunca colocou os pés. Aonde Deus já levou para ministrar. Amém, Deus. Por quê? Porque tomou uma decisão. Aleluia. E eu estava pensando, aqueles jovens tiveram exemplos em Judá para tomar a decisão que tomaram na Babilônia. Amém. E eu estava falando assim, vocês hoje têm exemplo aqui sentado do lado de vocês, que vale a pena servir ao Senhor. Amém, Deus. Glória a Porque Deus. vocês vão pisar onde muitos jovens de repente não conseguem pisar. Amém, Jesus. Vocês vão ser levados em lugares que alguém que está fora desse ambiente não vai conseguir ser levado. Por quê? Porque vocês tomaram uma decisão de servir ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. De ser fiel, de tomar, aleluia, de ser fidelidade a Ele. E isso me chama a atenção, porque Daniel, por causa dessa decisão, Deus deu a ele um dom de interpretação de visões e sonhos. Aleluia. E Daniel interpretou o sonho que Nabucodonosor teve. E no versículo de número 26, 27 e 28, Daniel dá glórias a Deus, porque Deus o havia dado a interpretação dos sonhos. E isso me chama a atenção, porque Daniel não toma glória para ele. Porque aquilo que Deus nos dá não era para engrandecer o nosso nome. O que Deus nos dá é para fazer que o nome do Senhor continue sendo adorado. Aleluia. O que eu, pastor Cláudio, tenho não pertence a mim, tem um dono, é o Senhor dos Exércitos. Amém, Jesus. E o que Deus te entregou hoje aqui, eu tenho fé nisso que eu estou falando, não é para você sair pela internet colocando o seu nome, mas é para que você faça com que o nome do Senhor seja adorado. Aleluia. Agora nós chegamos no capítulo de número 3, e no capítulo de número 3 de Daniel, você conhece muito bem. Agora a decisão não mais vai ser de Daniel, a decisão vai ser dos seus amigos. Seus amigos viram Daniel se posicionar 2 vezes, e agora chegou a vez deles. O rei Nabucodonosor, diz no capítulo número 3, ele faz uma estátua e coloca uma ordem. Quando se tocasse os instrumentos, todos que estavam na Babilônia deviam se prostrar e adorar a estátua que Nabucodonosor levantou. Presta bem atenção. Pastor, não existe estátua fisicamente hoje levantada como se levantou lá, mas existem muitas estátuas simbolicamente se levantando. E há uma ordem de Deus que diz que somente a Deus o que adorarás. Aleluia. E a pergunta que eu te faço hoje, jovens, você tem certeza que na sua vida só há um Deus? É para você refletir.
Porque até aquele aparelho que eu entreguei à minha esposa, chamado de celular, hoje tem mais importância para muita gente do que a presença de Deus. Eu estava falando com minha esposa, aliás, minha esposa não, estava dando aula hoje para os jovens, na escola bíblica comunical. Eu falei assim, tem jovens, tem pessoas, e tem adultos, e até obreiros, que tem mais intimidade com o aparelho celular do que com Deus. É verdade, pai. Pastor, o que você está querendo dizer? Porque a Bíblia diz em Mateus que aonde está o seu coração, ali está também o quê? O seu tesouro. Pastor, você está levando muito além. Não. Você quer ver uma coisa? Tem gente que vai para a escola e se esquecer o celular em casa, a mente dele turba. Não consegue assistir a aula, não consegue prestar atenção. Tem gente que sai, vai para o trabalho, se esquecer o celular, o dia é perturbado. Quem falou comigo? Quem mandou mensagem? Eu não vi isso, eu não vi aquilo. Por quê? Porque o celular tem mais importância do que a presença de Deus. Agora, tem gente que sai para a escola, pastor, acorda de manhã e vai para a escola, mas não tem coragem de tirar 2 minutos de conversa com Deus. E o dia passa que é uma beleza. Tem gente que vai para o trabalho e não tira 1 minuto de oração pela manhã e vai falar com Deus, porque Deus deixou de ser prioridade. É verdade, mano. Na nossa vida. Isso toma tudo em nós. Eu já vivi uma fase em que a primeira coisa, Jefferson, que eu fazia quando acordava era olhar o celular para ver as mensagens, as notícias. Porque se tornava importante. E é por isso que nessa noite Deus está falando comigo, com você, qual é a sua prioridade. Aleluia. Porque dependendo da sua prioridade, você é uma presa fácil para o inimigo. Agora, os meninos estão lá, qual é o nome deles mesmo? Eu esqueci. Os amigos de Daniel. Israel. Hã? O bicho estava ensinando as crianças ali, viu? Ensinando do jeito forte, certo. Vamos lá de novo? Como é? Israel, Ananias, Daria. Isso. E Daniel. Agora eles estão como todos os outros. E tocou a trombeta. Tocou os instrumentos. Todo o povo. Esqueci seu nome. Lauro também? Me chorar? Por isso que é bonito. Tocou. E todos, escute aqui, todos se dobraram. Todos. Menos. Eu sou técnico de segurança do trabalho. E eu tenho um DDS que fala que o meio, ele influencia você. Tem um vídeo em que há uma pessoa do elevador e as pessoas que entram se posicionam de um lado. E quem está lá dentro, na posição certa, acaba sendo influenciado, porque todo mundo que entra se posiciona de um lado. Mas ela está certa, mas ela vai, vira e se posiciona do jeito que está todo mundo posicionado, porque o meio influencia. Agora os instrumentos tocaram e todos se dobraram, missionário. Você imagina? Olha para mim, jovem. Você imagina todos os jovens fazendo isso. Quem é o maluco que não vai fazer? Está todo mundo andando para lá.
Quem vai ser o maluco de vir ao contrário? Está todo mundo sendo influenciado pela internet. Está todo mundo seguindo influenciadores. Está todo mundo vendo um monte de coisa. Quem vai dizer, não, eu tenho uma prioridade? Aleluia! Quem vai assentar no seu coração? Aleluia! Mas a Bíblia diz que existem 3 doidos, malucos, que não se dobraram. Agora a cena é todo mundo prostrado, então quem fica em pé se destaca logo. E eles se destacaram e levaram eles ao rei. E o rei falou: se vocês não se dobrarem e adorarem a estátua, vocês vão ser lançados aonde? Na fornalha de fogo ardente. Agora só você que é pentecostal, só você que é pentecostal, fala para o irmão: fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. Você não entendeu? Aleluia. Entendeu? Fogo não queima fogo. Vê se o irmão está incendiado aí. Aleluia. Escute. A ordem foi. Agora eu gosto disso. Então Ananias, Misael e Azarias mandam um recado para o rei. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Amém. Eu vou falar isso aqui, nós vamos fechar, são 8h30. Capítulo número 3, verso número 16 a 18. Vamos ler? O que está escrito aí? Capítulo 3 de Daniel, verso 16 e 18. Até o 18. Pode ler, por favor. Ah. Ó, isso, forte mais, hein? Pode livrar, ele não livrará do fogo ardente da sua mão ao rei. Olha, decisão. Quem toma a decisão tem certeza. Não fica titubeando em 2 pensamentos. Não balança. Eles falaram só: rei, fique sabendo Aleluia. que o nosso Deus, a qual nós servimos, a qual nós somos fiéis, a qual nós adoramos, a qual está dentro de nós, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente da sua mão. Aleluia. Porque Ele é Deus. E porque aqui está o servo dele. Aleluia. Você leu o versículo? Olha o 18. Pode ler, Cláudio? E se não ficar sabendo, Ó. não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que derrotais. Agora, olha a decisão e a certeza. Eu gosto disso aqui. A certeza. Deus pode levar? Pode. Agora, a gente no versículo diz assim: ó, o rei fica sabendo de uma coisa. Ainda que Deus não faça, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua, porque só Deus nós adoramos. Aleluia. Eu vou finalizar isso aqui. Tudo isso aconteceu na Babilônia para que o nome do Senhor fosse glorificado na Babilônia. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? O que vocês fizeram quinta-feira, isso é muito importante. Porque servir a Deus aqui dentro, e essa igreja cada vez mais está ficando bonita, às vezes é fácil. Mas fazer o que vocês fizeram quinta-feira, na Babilônia, ver o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Isso é tremendo, irmão. É verdade. É por isso que Deus está forjando esses jovens. Aleluia. É por isso que essas crianças estão sendo ensinadas, sendo forjadas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Lá na Babilônia. Não aqui dentro, mas lá na rua. Por causa de uma decisão. Eu não sei se tem alguém que não é evangélico nessa noite. Eu não sei se tem alguém que é afastado nessa noite, que queira tomar essa decisão hoje. Aleluia. De servir ao Senhor dos Exércitos e saber que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos.
Eu tinha separado algumas frases do rei Nabucodonosor, mas não vou falar, não vai dar tempo. Em que o nome do Senhor é glorificado através dos lábios dele. Estude em casa, veja isso. É lindo ver o ímpio glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu quero terminar essa mensagem com uma frase que é atribuída a Lutero. Não sei se é verdade, mas é atribuída a Lutero. E a frase diz assim: não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Pegou aí? Está entendendo? Aleluia. Você está nesse mundo, irmão. Eu não posso impedir, às vezes em pensamento, às vezes alguma coisa que a gente viu, a gente está andando aqui. E Lutero fala: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Mas há uma decisão. Aleluia. Há uma decisão, e Lutero fala assim: mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Amém. Entendeu ou não entendeu? Amém. Então, você pode tomar uma decisão hoje. É verdade, Jesus. Talvez alguma coisa esteja fazendo um ninho na sua cabeça. Talvez alguma coisa esteja fazendo um ninho no seu coração. Talvez alguma coisa esteja fazendo ali algo que não seja. E a decisão hoje você pode tomar. Pastor, como? Arrancando esse ninho. Jefferson deve ter visto muito isso. Pessoas que vão lá e tiram o ninho. É verdade. Arranque com a sua mão. Eu não sei o que é, mas se Deus falou comigo em casa, eu tenho certeza disso. Eu tenho absolutamente certeza que Deus está falando com alguém. Aleluia. Não tenho dúvida nenhuma. Aleluia. Porque Deus falou comigo em casa. E Ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus de divisão. Glória. Ele revela o oculto e o escondido, e com Ele mora a luz. Aleluia. Então, se há alguma coisa fazendo um ninho na sua cabeça, eu vim como profeta de Deus aqui: arranca esse ninho hoje. Aleluia. Porque você é escolhido de Deus. Amém. Porque você é instrumento de Deus. Deus te separou. Aleluia. Tem algo que está tentando entrar pelos ouvidos, está tentando entrar pelas amizades. Eu não conheço ninguém aqui, eu não convivo com ninguém a não ser com o presbítero Jefferson, com o pastor Jefferson. Eu sei que Deus está falando nos meus lábios hoje, aleluia. Estou tentando fazer ninho na sua vida, mas eu vim aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus. Deus quer arrancar isso hoje. Aleluia. Deus quer tirar isso hoje, aleluia. Deus quer fazer uma limpeza hoje para que o nome dele continue sendo glorificado. Aleluia. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor. Vamos orar ao Senhor. É hoje, aleluia. Glória a Deus. Esse ninho vai sair, pastor. Amém. É hoje, Jeff, que esse ninho vai sair. Esses jovens são jovens do Senhor e nós não vamos perder ninguém. Aleluia. Você pode falar isso? Ninguém vai se perder por causa de influência, por causa de ninho, porque o Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. Feche seus olhos. Amém? Vem todos os jovens.